Você consegue imaginar ser expulso da própria casa pelo seu filho, aquele bebê que você embalou nos braços, que você ensinou a dar os primeiros passos, que você sacrificou sua vida inteira para criar, simplesmente te colocar na rua como se você fosse um estranho. Meu nome é Margaret Chan, tenho 73 anos e essa é a história mais dolorosa e humilhante da minha vida. Mas também é uma história com uma reviravolta que ninguém esperava e que vai fazer você repensar completamente sobre família, dinheiro e vingança. Antes de eu começar a contar o que aconteceu comigo, se você gosta de histórias reais que mexem com suas emoções e te fazem refletir sobre a vida, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixe o seu like e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa história. Isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais conteúdo como este para vocês. Eu nunca imaginei que minha vida chegaria ao ponto que chegou. Nasci em uma família humilde em uma pequena cidade do interior. Meu pai era agricultor, minha mãe costureira, e nós éramos 7 irmãos dividindo um pequeno espaço, onde o amor era abundante, mas o dinheiro sempre escasso. Aprendi desde criança que na vida nada cai do céu, e que cada conquista exige suor, lágrimas e determinação. Aos 19 anos me casei com Robert, um jovem trabalhador de construção civil que tinha os mesmos valores que eu: honestidade, trabalho duro e família em primeiro lugar. Juntos sonhávamos com uma vida melhor. Não queríamos riqueza ou luxo, apenas o suficiente para viver com dignidade e criar os filhos que planejávamos ter em um ambiente de amor e segurança. 2 anos depois do casamento, nasceu Daniel, meu primeiro e único filho. Eu e Robert ficamos radiantes. Aquele bebê era a materialização de todos os sonhos que havíamos construído juntos. Jurei para mim mesma naquele dia que faria de tudo, absolutamente tudo, para que Daniel nunca passasse pelas dificuldades que eu havia enfrentado na infância. E aqui está a pergunta que eu quero que você reflita enquanto ouve minha história. Até que ponto devemos nos sacrificar pelos nossos filhos? Existe um limite para o amor de mãe? Ou ele é realmente incondicional, como dizem? Eu vivi pela resposta dessa pergunta. Quando Daniel, de apenas 5 anos, Robert sofreu um acidente fatal no canteiro de obras onde trabalhava. De uma hora para outra, me vi viúva, sozinha e com um filho pequeno para criar. A indenização que recebi foi mínima. Mal deu para cobrir os custos do funeral e pagar algumas contas atrasadas. Naquele momento, eu poderia ter desistido. Poderia ter voltado para a casa dos meus pais, poderia ter deixado meu filho com parentes enquanto reconstruía minha vida. Mas não. Olhei para aquele menino de 5 anos, com os olhos assustados e confusos, e tomei uma decisão. Daniel teria tudo. Eu trabalharia o quanto fosse necessário, me sacrificaria o quanto fosse preciso, mas meu filho não sentiria a ausência do pai quando o assunto fosse oportunidades na vida. Comecei a trabalhar em 3 empregos. De manhã, era faxineira em um prédio comercial. À tarde, trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante. À noite, depois que Daniel dormia, eu costurava roupas por encomenda até altas horas da madrugada. Dormia, quando muito, 4 horas por noite. Fins de semana não existiam para mim. Enquanto outras mães levavam seus filhos ao parque ou ao cinema, eu estava trabalhando. Lembro-me de noites em que costurava com os olhos ardendo de sono, com as mãos tremendo de cansaço, mas não podia parar. Cada vestido que terminava significava comida na mesa. Cada hora extra no restaurante significava um livro novo para Daniel. Cada madrugada limpando escritórios vazios significava que meu filho teria um futuro melhor que o meu. Daniel cresceu me vendo sair antes do sol nascer e voltar quando a lua já estava alta. Cresceu usando roupas que eu mesma costurava, comendo comida simples, mas farta, estudando em escola pública, mas sempre com todos os materiais necessários. Nunca deixei faltar nada. Se Daniel precisava de um livro para a escola, eu comprava. Se tinha uma excursão, eu pagava. Se queria fazer um curso de informática, eu encontrava um jeito de pagar as mensalidades.
Havia dias em que eu mal conseguia ficar em pé de tanta exaustão, dias em que meu corpo gritava por descanso. Mas bastava olhar para Daniel, ver seus olhos brilhando quando me contava sobre algo que aprendeu na escola e eu encontrava forças que nem sabia que tinha. Mas aqui está algo que ninguém sabia, nem mesmo Daniel. Eu tinha um segredo. Um segredo que guardei durante décadas, que protegi com minha vida e que mudaria completamente o rumo dessa história. Mas calma, vamos chegar lá. Antes, você precisa entender o que aconteceu depois. Daniel se formou no ensino médio com notas excelentes. Chorei de orgulho na formatura, sentada sozinha na plateia, com as mãos calejadas escondidas nas luvas que usava para disfarçar anos de trabalho pesado. Eu havia conseguido. Meu filho estava pronto para a universidade. E foi para a universidade que Daniel foi. Vendi o carro velho que tinha, peguei empréstimos, trabalhei ainda mais horas para pagar a faculdade particular que Daniel queria fazer. Ele estudaria administração de empresas. Seria bem-sucedido. Teria a vida que eu nunca tive. Durante os 4 anos de faculdade, continuei minha rotina insana de trabalho. Daniel morava em uma república perto da universidade e eu enviava dinheiro mensalmente para suas despesas. Aos fins de semana, quando Daniel vinha me visitar, eu preparava suas comidas favoritas e ouvia atentamente suas histórias sobre a faculdade, os amigos, as festas, as aulas. Percebia que Daniel estava mudando. Ele falava diferente, se vestia diferente, tinha ambições diferentes. Às vezes, quando eu comentava sobre as dificuldades que estava enfrentando no trabalho, ele mudava de assunto rapidamente, como se não quisesse ouvir. Mas eu via isso com bons olhos. Afinal, não era exatamente isso que eu queria? Que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive? Que ele subisse na vida? Daniel se formou e conseguiu um bom emprego em uma empresa de consultoria. Eu estava nas nuvens. Finalmente, depois de tantos anos de sacrifício, eu poderia descansar um pouco. Daniel estava empregado, ganhando bem, tinha um futuro brilhante pela frente. Foi quando Daniel conheceu Melissa. Melissa vinha de uma família rica, estudou nas melhores escolas, tinha conexões sociais que Daniel apenas sonhava. Ela era bonita, elegante e claramente pertencia a um mundo muito diferente daquele de onde Daniel vinha. Conheci Melissa apenas uma vez, em um almoço desconfortável, onde senti o olhar de julgamento da futura nora. Melissa olhava para minha casa simples, para os meus móveis antigos, para minhas mãos marcadas pelo trabalho, com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Lembro que ela perguntou, sem qualquer tato: "A senhora trabalhou a vida toda assim? Deve ter sido difícil." A forma como ela disse difícil deixou claro que ela não fazia a menor ideia do que era realmente difícil. Daniel se casou com Melissa em uma cerimônia luxuosa, que ajudei a pagar, mesmo sem ter condições. Peguei mais um empréstimo, vendi algumas joias que tinha guardado desde o tempo de Robert, tudo para que meu filho tivesse o casamento dos sonhos. Na festa, sentada em uma mesa afastada, longe dos convidados importantes, assisti meu filho dançar com a noiva e senti uma pontada estranha no coração. Uma sensação que eu não conseguia nomear, mas que me incomodava profundamente. Era como se estivesse perdendo meu filho para um mundo onde eu não tinha lugar. Depois do casamento, Daniel começou a me visitar cada vez menos. Estava ocupado com o trabalho, com a esposa, com a vida nova que estava construindo. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Afinal, era natural que um filho construísse sua própria vida, não era? Mas doía. Doía muito ficar semanas sem vê-lo, sem saber direito como ele estava. Mas então veio o pedido. Daniel apareceu na minha casa uma tarde de domingo e foi direto ao ponto. Ele e Melissa queriam comprar uma casa maior, em um bairro nobre, mas precisavam de dinheiro para a entrada. Será que eu poderia ajudar?
Olhei para o filho que havia criado com tanto sacrifício e, sem pensar 2 vezes, disse que sim. Hipotequei a própria casa, aquela casinha simples que era meu único patrimônio, o único lugar no mundo que era verdadeiramente meu, e dei o dinheiro para Daniel. Ele prometeu que devolveria assim que possível. Acreditei, como sempre acreditei em tudo que meu filho me dizia. Os meses passaram e o dinheiro não voltou. As visitas de Daniel ficaram ainda mais raras. Comecei a me atrasar nas parcelas da hipoteca, comecei a pular refeições para economizar, comecei a sentir o peso da idade, dos anos de trabalho excessivo, cobrando seu preço no meu corpo. As dores nas costas eram constantes, as mãos mal conseguiam segurar as coisas direito. Mas eu continuava tentando trabalhar, porque não tinha escolha. Foi quando eu caí. Uma queda boba. Escorreguei no banheiro e bati a cabeça. Passei 2 dias no hospital. Quando recebi alta, estava com dificuldades de mobilidade e o médico disse que eu não poderia mais trabalhar como antes. Precisaria de ajuda. Precisaria do meu filho. Liguei para Daniel. Liguei 1 vez, 2, 3. Ele não atendia. Mandei mensagens explicando que estava machucada, que precisava dele. Sem resposta. Finalmente, depois de 1 semana inteira, Daniel apareceu na minha casa. Mas não veio sozinho. Trouxe Melissa. E o que aconteceu naquele dia mudou tudo para sempre. Eles entraram na minha casa com uma expressão que jamais vou esquecer. Não era preocupação, não era amor, era irritação, como se eu fosse um problema inconveniente que precisava ser resolvido rapidamente. Mãe, precisamos conversar, Daniel disse sem nem ao menos me abraçar ou perguntar como eu estava me sentindo depois da queda. Ele nem olhou direito para os hematomas no meu rosto. Melissa ficou em pé, com os braços cruzados, olhando ao redor da casa com aquela expressão de superioridade. Enquanto Daniel se sentou na minha frente. Eu ainda estava com dificuldade para andar, com dores pelo corpo inteiro, mas nenhum dos dois pareceu notar ou se importar. A situação é a seguinte, começou Daniel, e eu já não gostei do tom frio e empresarial. Melissa e eu estamos planejando ter um bebê. Precisamos de espaço, precisamos nos preparar financeiramente. E, bem, você não pode mais pagar essa casa mesmo, não é? Está devendo várias parcelas da hipoteca. Senti meu coração apertar. Daniel, eu só estou devendo porque emprestei todo o dinheiro que tinha para você comprar sua casa nova. Você prometeu que devolveria. Você prometeu. Mãe, isso foi um presente. Ele me interrompeu com firmeza, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Você é minha mãe. Foi sua escolha me ajudar. Ninguém te obrigou. E agora eu preciso pensar na minha família, na minha esposa, no meu futuro filho. Eu sou sua família, sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Eu sou sua mãe, Daniel. Foi quando Melissa falou, com a voz fria e calculista que me cortou como uma faca afiada. Margarete, vamos ser práticos aqui. Seja razoável. Você não tem mais condições de cuidar desta casa. Olhe para você. Está velha demais, doente demais, frágil demais. Daniel e eu conversamos e achamos melhor você ir para um asilo. Há alguns muito bons por aí, sabe? Lugares onde você terá cuidados adequados, enfermeiras, outras pessoas da sua idade. Um asilo. Mal consegui pronunciar as palavras. Senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Você quer ficar com minha casa? Me mandar para um asilo e ficar com a minha casa? A casa que eu construí, a casa onde você cresceu? Não seja dramática, mãe, ele disse com impaciência. É a solução mais prática e sensata para todos os envolvidos. Você precisa de cuidados que eu não posso dar e a casa está indo para o banco de qualquer forma. Dramática? Ele me chamou de dramática. E se eu não quiser ir? Perguntei, minha voz tremendo de raiva e dor. E se eu quiser lutar por minha casa? E se eu quiser ficar aqui? Melissa suspirou alto, impaciente, olhando para as unhas perfeitamente feitas. Então você vai perder a casa para o banco de qualquer jeito, vai ficar literalmente sem nada,
sem um teto, sem dignidade, e ainda vai ter uma dívida enorme para carregar pelo resto da vida. Pelo menos do nosso jeito você tem um lugar garantido para ficar, com teto, comida e cuidados. Não está vendo que estamos tentando te ajudar? Ajudar. Ela disse que estavam tentando me ajudar. Olhei para o meu filho, para aquele homem que já não reconhecia mais. Tentei encontrar naquele rosto frio o menino que eu embalava nos braços quando tinha pesadelos, o menino que corria para me abraçar quando chegava do trabalho, o menino que dizia que, quando crescesse, ia cuidar de mim para sempre. Daniel, sou sua mãe. Trabalhei 3 empregos para te criar sozinha depois que seu pai morreu. Vendi tudo o que tinha para pagar seus estudos. Passei fome para que você pudesse comer. Me sacrifiquei cada dia da minha vida por você. Cada único dia. E eu agradeço por isso, mãe. Realmente agradeço, ele disse. Mas seu tom era vazio, mecânico. Mas agora preciso seguir minha vida. Você fez suas escolhas quando eu era criança e agora eu estou fazendo as minhas escolhas como adulto. As coisas mudam, a vida segue em frente. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi só meu coração. Foi algo mais profundo. Foi a imagem que eu tinha do meu filho. Foi a ilusão de que o amor de mãe é sempre correspondido. Foi a ilusão de que sacrifício é sempre reconhecido. Foi a ilusão de que família significa algo. Vocês têm 1 semana para decidir e fazer as malas, disse Melissa, já caminhando em direção à porta como se o assunto estivesse encerrado. Depois disso, vamos ter que tomar as medidas legais necessárias. Daniel já conversou com o advogado. Temos todos os papéis prontos. Eles já tinham conversado com o advogado. Já tinham os papéis prontos. Já tinham tudo planejado antes mesmo de virem aqui. Ah, e mãe? Daniel parou na porta e se virou. Vamos precisar que você leve apenas o essencial. O asilo fornece tudo e nós vamos precisar dos móveis e das coisas para quando reformarmos. E eles saíram. Simplesmente saíram e me deixaram ali, sozinha, machucada, doente, com dores pelo corpo e com dores muito piores na alma. Meu filho estava me expulsando de casa. Meu único filho, por quem dei minha vida inteira, estava me jogando fora como se eu fosse um móvel velho e inútil. E o pior, estava fazendo isso para ficar com o único bem que me restava, a casa que eu tinha construído com meu próprio sacrifício. Sentei naquela sala, na casa que construí tijolo por tijolo com meu trabalho, e chorei como não chorava há anos. Chorei pela mãe que eu fui. Chorei pelo filho que pensei que tinha criado. Chorei pela ingenuidade de acreditar que amor de mãe seria sempre retribuído. Chorei pela velhice solitária e humilhante que me esperava em um asilo qualquer. Mas enquanto eu chorava ali, sentada naquela sala vazia e fria, uma coisa começou a crescer dentro de mim. Não era só tristeza, não era só dor. Era raiva. Era indignação. Era um sentimento de injustiça tão forte que quase me sufocava. E foi naquele momento que me lembrei. Me lembrei de um segredo que eu havia guardado por décadas. Um segredo que protegi com minha vida. Um segredo que nem mesmo Daniel, em todos esses anos, fazia a menor ideia que existia. Um segredo que envolvia $2 milhões. E foi nesse momento que decidi. Eles não iam se safar dessa. De jeito nenhum. Depois que Daniel e Melissa saíram, fiquei ali sentada por horas. A casa estava em silêncio, mas minha mente estava gritando. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas junto com a dor, algo mais estava crescendo dentro de mim. Uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Levantei-me com dificuldade
cada movimento do meu corpo machucado me lembrando da queda, da idade, da fragilidade que eles usaram como desculpa para me descartar. Caminhei devagar até o meu quarto, até o pequeno armário que ficava no canto, escondido atrás de caixas velhas que ninguém nunca se interessou em abrir. Ajoelhei-me no chão, ignorando a dor nos joelhos, e comecei a tirar as caixas. Meu coração batia forte. Fazia tanto tempo que eu não olhava para aquilo. Tanto tempo que eu guardava esse segredo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. No fundo do armário, dentro de uma caixa de sapatos velha e empoeirada, estavam os documentos. Papéis amarelados pelo tempo, mas ainda perfeitamente legíveis. Contratos, escrituras, comprovantes bancários e uma carta. Uma carta que Robert havia me deixado poucos dias antes de morrer. Vocês se lembram que eu contei que Robert morreu em um acidente de trabalho quando Daniel tinha 5 anos, que a indenização foi mínima? Bem, isso era verdade, mas o que eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para Daniel, era o que aconteceu 2 anos antes da morte de Robert. 2 anos antes do acidente, Robert estava trabalhando na construção de um grande complexo comercial no centro da cidade. Era um projeto enorme e ele estava supervisionando uma equipe de operários. Um dia, ao fazer uma inspeção de rotina, Robert percebeu algo errado na estrutura. Falhas graves na fundação, materiais inadequados sendo usados, cortes de custos que colocavam em risco a segurança de toda a construção. Robert reportou isso para o engenheiro responsável. Documentou tudo, tirou fotos, fez relatórios detalhados, mas ao invés de corrigirem os problemas, tentaram suborná-lo para ficar quieto. Ofereceram dinheiro, muito dinheiro. Ameaçaram seu emprego. Robert recusou. Ele não era esse tipo de homem. Levou as evidências para as autoridades competentes. O projeto foi embargado, investigações foram abertas, a construtora enfrentou processos milionários e tudo graças às evidências que Robert havia coletado. O que ninguém esperava era que aquela construtora fazia parte de um esquema muito maior, envolvendo fraudes em diversos projetos pela cidade. As evidências de Robert foram a ponta do iceberg que desmoronou todo um império de corrupção. Como resultado, Robert recebeu uma recompensa substancial do governo por denunciar o esquema. $200 mil. Uma fortuna para nós naquela época. Mas Robert, sendo o homem precavido que era, não quis gastar tudo de uma vez. Ele tinha planos. Com parte do dinheiro, compramos aquela casinha simples, quitada, sem dívidas. Com outra parte, Robert investiu em ações de empresas sólidas, seguindo conselhos de um amigo que entendia do mercado financeiro. E o restante ele guardou em uma conta poupança especial, que nem mesmo eu tinha acesso completo na época. Poucos dias antes do acidente fatal, Robert me chamou para uma conversa séria. Ele estava preocupado. Tinha recebido ameaças anônimas. Pessoas ligadas à construtora que ele havia denunciado não estavam nada felizes. Ele me entregou uma caixa com todos os documentos, senhas, informações sobre os investimentos. Margaret, ele me disse, segurando minhas mãos com firmeza, se algo acontecer comigo, você precisa proteger isso. Não conte para ninguém, nem para Daniel. Não ainda. Espere ele crescer. Espere ele amadurecer. Espere o momento certo. Esse dinheiro é o futuro dele, mas só deve ser usado quando ele realmente precisar e quando ele for maduro o suficiente para valorizá-lo. 2 semanas depois, Robert estava morto. O acidente no canteiro de obras nunca foi completamente esclarecido. Disseram que foi falha no equipamento, mas eu sempre tive minhas dúvidas. As ameaças que ele havia recebido, o timing,
mas nunca pude provar nada. Guardei aquele segredo como Robert me pediu. Vivi de forma humilde, trabalhando em 3 empregos, me sacrificando enquanto aquele dinheiro crescia silenciosamente em investimentos que eu mal entendia, mas que seguia religiosamente as instruções que Robert havia deixado. A cada ano, eu recebia os extratos bancários em uma caixa postal que ninguém sabia que existia. Via os números crescerem. Os $200 mil iniciais, com os investimentos certos e o tempo a favor, foram se multiplicando. 500 mil, 700 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. Eu poderia ter usado esse dinheiro a qualquer momento. Poderia ter parado de trabalhar tanto. Poderia ter dado uma vida mais confortável para Daniel. Mas eu lembrava das palavras de Robert. Espere o momento certo. Espere ele amadurecer. E eu esperei. Esperei que Daniel se formasse. Esperei que ele conseguisse um bom emprego. Esperei que ele se casasse. Eu estava esperando o momento perfeito para revelar a ele que sua vida estava garantida, que ele tinha uma herança substancial, que todo o sacrifício da mãe dele tinha um propósito maior. Eu imaginava a cena 1000 vezes na minha cabeça. Imaginava chamar Daniel, sentar com ele, contar toda a história do pai, mostrar os documentos, ver os olhos dele se encherem de lágrimas ao perceber que mesmo depois de morto, o pai havia cuidado dele e que a mãe havia protegido esse legado durante todos aqueles anos. Mas então veio aquela tarde, aquela conversa, aquela expulsão fria e calculada. E percebi que o Daniel que eu tinha imaginado revelando esse segredo não existia mais, ou talvez nunca tivesse existido. O homem que estava disposto a me jogar em um asilo para ficar com minha casinha simples não merecia saber que tinha $2 milhões esperando por ele. 2 milhões. Sim, vocês ouviram certo. Os investimentos que Robert fez há mais de 30 anos, somados aos juros compostos, as valorizações do mercado e a minha disciplina em nunca tocar naquele dinheiro, haviam se transformado em $2 milhões. Sentada ali no chão do meu quarto com aqueles documentos nas mãos, tomei uma decisão. Daniel não ia ter esse dinheiro, nem um centavo. Ele havia feito sua escolha quando me expulsou de casa. Agora eu faria a minha. Mas não seria simples vingança. Não, seria algo muito mais profundo. Seria uma lição. Uma lição sobre valores, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Passei os próximos dias planejando tudo cuidadosamente. Fingi que estava me preparando para sair, fazendo as malas lentamente como uma velha confusa e derrotada. Daniel e Melissa apareceram 2 vezes durante aquela semana para checar meu progresso, como eles chamavam, para ter certeza de que eu estava realmente saindo. Cada vez que eles vinham, me olhavam com aquela mistura de pena e impaciência. Melissa chegou a dizer: "Viu como é melhor assim? Você vai ver. No asilo você vai até fazer miguinhas da sua idade." Como se eu fosse uma criança sendo mandada para um acampamento. Durante esses dias, fui ao banco. Um banco diferente em outra parte da cidade, onde mantinha aquela conta secreta há décadas. O gerente, o mesmo senhor que me atendia há anos e que conhecia toda a história, me recebeu com preocupação quando viu meu rosto machucado. "Senhora Margaret, a senhora está bem? O que aconteceu?" Contei a ele, resumidamente, sobre a expulsão, sobre meu filho, sobre tudo. Vi a expressão dele mudar de preocupação para indignação. "E o que a senhora pretende fazer?" ele perguntou. "Preciso de sua ajuda para algumas transações", respondi, "e preciso que tudo seja feito com absoluto sigilo." Passei horas naquele banco reorganizando tudo, transferindo fundos, criando novos documentos, alterando beneficiários, estabelecendo condições. O gerente me ajudou em cada passo e juntos criamos algo que Robert certamente aprovaria.
Também procurei um advogado, não qualquer advogado, mas um especialista em direito de família e sucessões que foi recomendado pelo próprio gerente do banco. Contei toda a história para ele, mostrei todos os documentos, expliquei minha situação e o que eu queria fazer. É possível, ele disse depois de analisar tudo cuidadosamente, completamente legal e, ouso dizer, bastante criativo. Seu marido era um homem muito sábio e a senhora honrou a memória dele todos esses anos. Vamos fazer justiça ser feita. No último dia da semana que Daniel e Melissa me deram, eles apareceram com um caminhão. Sim, um caminhão de mudança. Não era para minhas coisas, entendam. Era para que eles pudessem começar imediatamente a tirar os móveis que eles queriam antes de reformar a casa. Já acertamos tudo com o asilo, mãe, Daniel disse, entregando-me um papel com um endereço. Eles estão esperando você amanhã cedo. Vamos te levar. Não precisa. Respondi calmamente. Já pedi para uma amiga me levar. Que amiga? Eu não tinha amigas. Mas eles não sabiam disso, nem se importaram em perguntar. Melissa já estava dentro de casa fazendo uma lista dos móveis que queria manter e dos que iriam para o lixo. Ouvi ela comentando com Daniel sobre como iam derrubar uma parede para fazer a casa mais moderna e arejada. Era a minha casa, a casa que eu construí, e eles já estavam planejando destruí-la por dentro. Ah, mãe, Daniel disse quase como se tivesse esquecido. Você assinou os papéis da transferência da casa? O advogado precisa deles até amanhã. Assinei, menti. Deixei todo em cima da mesa da cozinha. Ele foi buscar e eu observei procurar. Cada vez mais confuso. Mãe, não tem nada aqui? Ah, desculpe. Fingi confusão senil. Acho que guardei com minhas outras coisas. Deve estar em alguma caixa. Deixa eu procurar. Mãe, pelo amor de Deus, ele suspirou impaciente. A senhora precisa se organizar melhor. Tudo bem, traz os papéis amanhã quando a gente vier te buscar. Eles ficaram mais algumas horas, medindo cômodos, discutindo reformas, comportando-se como se o já não existisse mais ali. E então foram embora, levando alguns móveis que Melissa decidiu que queria imediatamente. Quando a porta fechou e eu finalmente fiquei sozinha, permiti-me sorrir. Sorrir de verdade pela primeira vez em semanas, porque tudo estava saindo exatamente como planejado. Fui até meu quarto e peguei meu celular. Fiz uma ligação. Alô? Sim, a Margaret Shen. Está tudo confirmado para amanhã? Perfeito. Às 8 da manhã. Sim, vou estar pronta. Obrigada. Desliguei e olhei ao redor da minha casa uma última vez. Aquela casa que eu amava, mas que agora estava contaminada pela ganância e ingratidão. Não sentiria falta dela, porque eu tinha planos muito maiores. Fui dormir naquela noite com um sentimento estranho no peito. Não era mais dor, não era mais tristeza, era expectativa. Expectativa pelo que estava por vir. Expectativa pela cara que Daniel e Melissa fariam quando descobrissem a verdade. Mas calma, a verdade viria, apenas não da forma que eles imaginavam. No dia seguinte, às 7h30 da manhã, um carro preto parou em frente à minha casa. Não era Daniel. Era o motorista que eu havia contratado através do advogado. Ele me ajudou com minhas 2 pequenas malas. Tudo que eu realmente precisava e queria levar. Às 8 horas, quando Daniel e Melissa chegaram para me levar ao asilo, encontraram a casa vazia. Eu tinha ido embora, mas deixei algo para eles. Um envelope em cima da mesa da cozinha. Dentro do envelope, uma carta. E nessa carta, eu contava apenas parte da história. O suficiente para plantar uma semente de curiosidade. O suficiente para fazê-los perceber que, talvez, apenas talvez, eles tivessem cometido um erro terrível. Mas a verdade completa? A revelação total sobre os 2 milhões?
Isso viria depois, no tempo certo, da forma certa. E seria devastador. Daniel pegou um envelope em cima da mesa da cozinha, com aquela expressão irritada que eu já conhecia tão bem. Melissa estava ao lado dele, impaciente, olhando o relógio como se tivesse coisas mais importantes para fazer do que lidar com uma velha inconveniente que simplesmente desapareceu. "O que é isso?" Melissa perguntou, já tirando o celular da bolsa, provavelmente para ligar para o asilo e reclamar que eu não havia aparecido. Daniel abriu o envelope e começou a ler em voz alta. "Meu querido filho Daniel, se você está lendo esta carta, é porque finalmente tomei coragem de sair da casa que você tanto queria para si. Não se preocupe, não fui para o asilo que você escolheu para mim. Decidi tomar meu próprio caminho, fazer minhas próprias escolhas, assim como você fez as suas. Durante todos esses anos, eu guardei um segredo que seu pai me pediu para proteger até o momento certo. Ele sempre acreditou que você cresceria para ser um homem de caráter, um homem que honraria o sacrifício que fizemos por você. Eu também acreditei nisso, por muito tempo. Seu pai, Daniel, não era apenas um simples trabalhador da construção. Antes de morrer, ele fez algo muito corajoso, algo que mudou muitas vidas, incluindo a nossa. E por essa coragem, ele recebeu uma recompensa que guardamos em segredo, esperando o dia certo para revelar a você. Mas o dia certo, percebi agora, nunca vai chegar. Porque o filho que eu criei, o filho para quem guardei esse segredo por décadas, não existe mais. No lugar dele, encontrei um homem que eu não reconheço. Então decidi. Você terá esta casa como tanto queria. Pode reformá-la, pode destruir cada memória que existe aqui, pode transformá-la no que quiser. É sua agora. Mas saiba que ao me expulsar, ao escolher tijolos e cimento ao invés da sua própria mãe, você perdeu algo muito, muito mais valioso. Eu espero sinceramente que esta casa te traga toda a felicidade que você esperava. Espero que valha a pena. Com amor e decepção. Sua mãe, Margaret. Daniel terminou de ler e ficou em silêncio por um momento. Melissa arrancou a carta da mão dele e leu novamente, seus olhos se arregalando a cada linha. "Que segredo?" ela praticamente gritou. "Que recompensa? Do que essa velha está falando?" Daniel estava pálido. Eu conhecia meu filho, mesmo de longe. Conhecia cada expressão, cada reação e sabia que naquele momento o seu cérebro estava trabalhando freneticamente, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Minha mãe sempre viveu de forma simples demais. 3 empregos, sacrifícios constantes, mas nunca aceitou ajuda depois que eu comecei a ganhar bem. Sempre dizia que estava bem, que não precisava de nada. "Você acha que ela tem dinheiro?" Melissa perguntou, sua voz cheia de ganância mal disfarçada. "Quanto você acha que é? 10 mil? 20 mil?" Daniel balançou a cabeça, ainda processando. "A carta fala em recompensa. Meu pai denunciou algo antes de morrer? Nunca ouvi nada sobre isso." O que se seguiu foi algo que eu imaginei com satisfação enquanto estava no meu novo apartamento. Um apartamento confortável que eu havia alugado em uma parte tranquila da cidade, longe de tudo e de todos. Daniel e Melissa viraram a casa de cabeça para baixo. Abriram cada gaveta, cada armário, cada caixa. Procuraram por documentos, por contas bancárias, por qualquer pista sobre esse misterioso segredo que eu havia mencionado. Encontraram apenas a vida simples que eu sempre levei. Contas pagas com dificuldade, extratos de uma conta bancária modesta, recibos de empréstimos que eu tinha feito para ajudar o próprio Daniel. Nada que indicasse qualquer fortuna escondida. "Talvez ela esteja blefando", Melissa sugeriu depois de horas de busca infrutífera. "Talvez seja só uma velha amargurada tentando causar drama." Mas Daniel não tinha tanta certeza.
Havia algo na carta, no tom, nas palavras escolhidas, que o incomodava. Ele ligou para meu número. 1 vez, 2, 10 vezes. Eu não atendi nenhuma. Deixei todas as ligações irem para a caixa postal. Ele mandou mensagens. Dezenas delas. Começaram educadas. Mãe, precisamos conversar. Depois ficaram preocupadas. Mãe, onde você está? Estou preocupado. E finalmente ficaram desesperadas. Por favor, me liga, preciso entender o que está acontecendo. Eu li cada mensagem e apagi todas, sem responder. Daniel foi até o asilo que ele tinha escolhido para mim. Descobriu que eu nunca apareci. Que, na verdade, eu nunca tinha confirmado minha vaga lá. Ele ligou para a polícia, mas o que poderia dizer? Que sua mãe idosa tinha desaparecido voluntariamente depois que ele a expulsou de casa? Os policiais foram educados, mas deixaram claro que uma pessoa adulta tem o direito de ir para onde quiser. Passaram-se dias. Daniel estava ficando obcecado. Melissa estava ficando irritada. A casa que eles tanto queriam agora parecia assombrada pela minha ausência, pelas perguntas sem respostas. Foi quando Daniel decidiu investigar. Ele foi atrás de registros antigos, documentos sobre a morte do pai, tentando entender o que eu havia mencionado na carta. E foi quando ele começou a descobrir pedaços da verdade. Daniel encontrou artigos antigos de jornal sobre o escândalo da construtora. Encontrou o nome de Robert entre as testemunhas principais. Encontrou menções a uma recompensa do governo para os denunciantes. E começou a fazer contas. Melissa. Ele a chamou uma noite com o laptop aberto na frente dele, dezenas de abas de pesquisa abertas. Meu pai recebeu uma recompensa de $200.000 há mais de 30 anos. Se minha mãe investiu esse dinheiro, se ela o protegeu durante todo esse tempo, Melissa entendeu imediatamente. Seus olhos brilharam com aquela ganância que eu já tinha visto antes. Quanto seria hoje? Daniel fez alguns cálculos rápidos, baseados em retornos médios do mercado, juros compostos, décadas de crescimento. O número que apareceu na tela fez ambos pararem de respirar. Não pode ser, Melissa sussurrou. Isso daria mais de 1 milhão? Talvez até 2 milhões. Daniel estava em choque. Durante todos aqueles anos, enquanto sua mãe trabalhava até a exaustão, enquanto ele achava que ela era apenas uma pobre coitada que precisava de sua ajuda, ela estava sentada em cima de uma fortuna que poderia ter mudado a vida dele completamente. Por que ela nunca me contou? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Melissa. Por que viver daquele jeito, passar por todas aquelas dificuldades se ela tinha tanto dinheiro? Mas no fundo, em algum lugar da sua consciência que ele não queria acessar, Daniel sabia a resposta. Sabia que sua mãe estava testando ele. Estava esperando para ver que tipo de homem ele se tornaria antes de revelar aquele segredo. E ele tinha reprovado no teste de forma espetacular. Precisamos encontrá-la, Melissa disse com urgência. Precisamos consertar isso. Precisamos fazer ela ver razão. Fazer ela ver razão. Como se eu fosse a irracional da história. Daniel contratou um investigador particular. Gastou uma pequena fortuna tentando me rastrear. Mas o advogado que me ajudou tinha feito um trabalho excelente. Eu tinha desaparecido completamente do radar. Não usava meu cartão de crédito antigo, não tinha telefone no meu nome. O apartamento que aluguei estava no nome de uma empresa que o advogado criou especificamente para me proteger. Enquanto isso, eu estava vivendo a vida mais pacífica que tinha vivido em décadas. Pela primeira vez desde a morte de Robert, eu não estava trabalhando até a exaustão, não estava me sacrificando, não estava me preocupando com contas, estava simplesmente vivendo. Acordava quando queria, preparava café da manhã sem pressa, lia livros que nunca tinha tido tempo de ler, caminhava pelo parque. Conheci outras pessoas da minha idade, pessoas que se tornaram verdadeiras amigas. Pela primeira vez em anos, eu estava sorrindo. De verdade. Mas eu não tinha esquecido de Daniel. Oh, não, de jeito nenhum. Toda essa paz, toda essa tranquilidade, era apenas o prelúdio para o grande final que eu tinha planejado. 3 meses após minha desaparição,
instruí meu advogado a enviar uma segunda carta para Daniel. Dessa vez, não era sentimental. Era prática e direta. Daniel, você deve estar se perguntando onde estou e o que aconteceu com o dinheiro que mencionei. Deixe-me esclarecer algumas coisas. Sim, o dinheiro existe. Sim, é uma quantia substancial. E sim, era para ser seu. Era a herança que seu pai deixou, a garantia do seu futuro que guardei cuidadosamente durante todos esses anos. Mas há algo que você precisa entender sobre heranças, meu filho. Elas são dadas, não tomadas. E elas são merecidas, não garantidas. Quando você me expulsou de casa, quando escolheu o meu teto ao invés da minha companhia, você fez uma escolha. E escolhas têm consequências. O dinheiro que seu pai deixou foi reorganizado. Não, você não vai recebê-lo. Pelo menos não da forma que imagina. Criei uma fundação, a Fundação Robert Shen, em homenagem ao seu pai. Essa fundação vai ajudar mães solteiras que estão lutando para criar seus filhos sozinhas, exatamente como eu lutei para criar você. Vai pagar educação, moradia, cuidados médicos. Vai fazer diferença na vida de pessoas que realmente precisam e que realmente valorizam o sacrifício que seus pais fazem por eles. Mas deixei uma cláusula especial nesta fundação, Daniel. Uma cláusula que seu pai teria aprovado. Se você, algum dia, conseguir entender verdadeiramente o que fez, se conseguir encontrar dentro de si um arrependimento genuíno, se conseguir provar através de ações e não de palavras que mudou como pessoa, então você poderá se tornar o administrador desta fundação. Não o dono, não o beneficiário, o administrador. Alguém que trabalha para garantir que esse dinheiro ajude pessoas que realmente precisam. Isso significa trabalhar, Daniel. Trabalhar sem glória, sem reconhecimento, sem recompensa financeira, além de um salário modesto. Significa dedicar seu tempo para ajudar os outros, assim como eu dediquei minha vida para ajudar você. Se você aceitar essas condições, se provar durante um ano inteiro que mudou verdadeiramente, então terá ganhado algo muito mais valioso do que dinheiro. Terá ganhado de volta o respeito da sua mãe. A escolha é sua. Margaret Chen. Quando Daniel recebeu essa carta, ele teve um colapso completo. Não era só sobre o dinheiro, embora Melissa certamente estivesse focada apenas nisso. Era sobre a realização avassaladora de que ele havia perdido algo irreparável. Ele tinha expulsado sua mãe por uma casa simples, sem saber que estava abrindo mão de uma fortuna. Mas mais do que isso, ele tinha mostrado quem realmente era, e essa revelação o destruiu. Melissa estava furiosa. Ela não pode fazer isso. É dinheiro seu. Era herança sua. Vamos processar, vamos processar. Vamos fazer o quê? Daniel explodiu pela primeira vez com ela. Ela está absolutamente certa. Ela pode fazer o que quiser com o dinheiro dela. E se depender de mim, ela vai fazer exatamente isso. Você está louco? São milhões de dólares. Milhões que eu não mereço, Daniel gritou. Ela me criou sozinha, Melissa. Trabalhou 3 empregos. Passou fome para que eu pudesse comer. Me deu tudo. Absolutamente tudo. E quando ela precisou de mim, quando ela ficou velha e doente e precisou da minha ajuda, eu a joguei fora como lixo. Pela primeira vez, Daniel estava vendo claramente o que tinha feito. E a culpa estava o esmagando. Eu tenho que consertar isso, ele disse mais para si mesmo do que para Melissa. Não pelo dinheiro. Eu não quero o dinheiro dela. Eu quero minha mãe de volta. Eu quero ter a chance de pedir perdão. Melissa molhou como se ele tivesse enlouquecido completamente. E talvez ele tivesse. Ou talvez, finalmente ele estava ficando são novamente. Nos dias que se seguiram, Daniel tentou tudo para me encontrar. Não para convencer a mudar de ideia sobre o dinheiro. Ele estava além disso agora. Ele só queria me ver, me pedir desculpas, tentar de alguma forma reparar o irreparável. Mas eu ainda não estava pronta. Ainda não era a hora, porque havia uma última lição que ele precisava aprender.
uma última parte do plano que eu havia traçado cuidadosamente. E essa parte envolveria ele provar, não com palavras, mas com ações, que realmente tinha mudado. A fundação estava estabelecida, os documentos estavam prontos, a posição de administrador estava vaga esperando por ele. Mas ele teria que lutar por ela, teria que provar que era digno, teria que mostrar que finalmente entendia o verdadeiro valor do sacrifício, da humildade, do serviço aos outros. E enquanto eu esperava, vivendo minha vida tranquila no meu apartamento confortável, eu me perguntava: será que meu filho finalmente aprenderia a lição que eu passei meses planejando? Será que o homem ganancioso que me expulsou de casa conseguiria se transformar no homem que eu sempre esperei que ele fosse? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa: dessa vez seria nos meus termos. 6 meses se passaram desde que enviei a segunda carta para o Daniel. 6 meses durante os quais eu observei, de longe, através dos relatórios que meu advogado me trazia, cada movimento que meu filho fazia. E o que vi me surpreendeu. Genuinamente me surpreendeu. Daniel não tentou mais me procurar desesperadamente. Ao invés disso, ele fez algo que eu nunca imaginei. Ele aceitou o desafio. Ele procurou a fundação, apresentou-se ao conselho que eu havia estabelecido e pediu para ser voluntário, não administrador. Apenas voluntário. Eu não mereço ser administrador. Ele disse aos membros do conselho, sem saber que eu estava assistindo à reunião através de uma câmera escondida. Mas eu quero aprender. Quero entender o que minha mãe tentou me ensinar a vida inteira e que eu fui burro demais para perceber. E ele trabalhou. Meu Deus, como ele trabalhou! Daniel começou ajudando mães solteiras a preencher formulários de assistência. Trabalho braçal, burocrático, nada glamouroso. Ele, que tinha um cargo executivo em uma empresa de consultoria, estava sentado em uma mesinha dobrável, ajudando mulheres que mal sabiam ler a entender documentos complicados. Ele organizou doações de alimentos, carregou caixas, distribuiu cestas básicas em comunidades carentes. Suas mãos, que estavam acostumadas apenas a digitar em teclados e assinar contratos, agora estavam calejadas de verdade. Ele visitou lares de mães que lutavam para criar seus filhos sozinhas, ouviu suas histórias, suas dificuldades, seus sacrifícios. E em cada história, eu sabia que ele via a minha história. Via a mulher que eu fui, que ele nunca realmente enxergou quando estava ao meu lado. Melissa não aguentou. 2 meses depois que Daniel começou seu trabalho voluntário, ela pediu o divórcio. Eu não pasei com um homem para vê-lo virar um assistente social sem salário. Ela disse com todo o desprezo do mundo. Você está jogando sua vida fora por causa da culpa, por causa de uma velha que te manipulou. Mas Daniel não cedeu. Pela primeira vez em anos, ele colocou algo acima do dinheiro, acima do status, acima da opinião de outras pessoas. Ele assinou os papéis do divórcio sem lutar. Deu para Melissa a casa que ele tanto tinha desejado, aquela mesma casa que me tirou dele. Pode ficar com a casa, ele disse a ela. Era dela mesmo, nunca deveria ter sido minha, e cada tijolo daquele lugar me lembra do pior erro que já cometi na vida. Daniel se mudou para um apartamento pequeno, simples, não muito diferente dos apartamentos onde eu vivi durante anos enquanto trabalhava para criar ele, e continuou seu trabalho na fundação. Eu observava tudo isso com o coração apertado. Parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que estava perdoado. Mas a parte mais sábia, a parte que havia aprendido através de tanto sofrimento, sabia que eu precisava ter certeza. Certeza de que não era só culpa temporária. Certeza de que era uma mudança real. Foi em um dia chuvoso de outono, 9 meses depois da minha desaparição, que decidi que era hora. Instruí meu advogado a marcar uma reunião especial na fundação. Uma reunião onde seria decidido quem seria o novo administrador permanente. Daniel foi convocado junto com outros 3 candidatos que também estavam trabalhando como voluntários. Ele não sabia, mas aquela seria uma reunião que mudaria tudo.
Quando ele entrou na sala de reuniões, encontrou apenas uma pessoa sentada na cabeceira da mesa: eu. O rosto dele perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram. Ele ficou completamente paralisado na porta, como se tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, eu era um fantasma. O fantasma da mãe que ele havia perdido por sua própria escolha. Mãe, ele sussurrou e sua voz se quebrou naquela única palavra. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto imediatamente. Eu permaneci sentada, mantendo minha compostura, embora meu coração estivesse batendo forte demais. Sente-se, Daniel. Ele caminhou até a cadeira como um condenado caminhando para o patíbulo. Sentou-se devagar, sem tirar os olhos de mim, como se tivesse medo de que eu desaparecesse se ele piscasse. Você está bem? Ele perguntou, e havia tanta preocupação genuína na voz dele que eu quase perdi minha compostura. Onde você esteve? Eu tentei te encontrar, Eu sei o que você tentou. Eu interrompi suavemente. Sei de tudo, Daniel. Sei que você procurou por mim. Sei que você se divorciou. Sei que você deu a casa para Melissa. E sei sobre cada hora que você passou trabalhando nesta fundação pelos últimos 9 meses. Ele me olhou confuso. Você sabia o tempo todo? Eu precisava ter certeza. Precisava saber se era arrependimento real ou apenas ganância disfarçada. Precisava ver se você conseguiria entender, realmente entender, o que tentei te ensinar durante todos aqueles anos. Daniel, quando você me expulsou de casa, quando escolheu tijolos ao invés da sua mãe, você partiu meu coração de uma forma que eu não imaginava ser possível. Mas você também me libertou. Me libertou da ilusão de que eu tinha criado o filho que eu pensava ter criado. Ele estava soluçando, agora, abertamente, sem vergonha. Mãe, eu sinto tanto, tanto. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu me odeio pelo que fiz. Você deu sua vida por mim, e eu te tratei como lixo. Eu te joguei fora. Minha própria mãe. Você jogou. Concordei. E vi ele encolher com minhas palavras. Mas, ao fazer isso, você me deu algo inesperado. Você me deu a chance de viver para mim mesma pela primeira vez em décadas. Me deu a chance de descobrir quem eu era além de ser sua mãe. Eu não quero seu perdão porque não mereço, Daniel disse, sua voz embargada. Não vim aqui pelos últimos meses esperando ganhar o dinheiro. Eu vim porque finalmente entendi. Entendi cada sacrifício que você fez, cada lágrima que derramou, cada noite de sono que perdeu. Eu vi minha história repetida em dezenas de outras mães e em cada uma delas eu vi você. E me odiei ainda mais por ter sido tão cego. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a mão dele. Estava mais velha, mais enrugada, mas também mais forte do que antes. Daniel, eu te perdoo. Ele olhou como se não acreditasse no que eu via. Eu te perdoo porque você finalmente aprendeu a lição que seu pai e eu sempre quisemos te ensinar. Você aprendeu que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela dá. Você aprendeu que família não é sobre obrigação, é sobre amor. E você aprendeu isso da maneira mais difícil possível. Passei a próxima hora contando a ele toda a história. Sobre o Robert, sobre a denúncia, sobre a recompensa, sobre os investimentos que cresceram durante décadas. Sobre como eu guardei aquele segredo esperando o momento certo que nunca chegou da forma que imaginei. Os 2 milhões de dólares são reais, Daniel, e estão todos comprometidos com a fundação. Mas você estava certo quando disse que não merecia ser administrador. Vi a decepção passar pelo rosto dele, mas era uma decepção tranquila. Aceitação. Você não merece ser administrador. Continuei. Porque você merece algo melhor. Você merece ser o diretor. O diretor dessa fundação que vai crescer, que vai ajudar milhares de famílias, que vai perpetuar o legado do seu pai e o meu também. Ele me olhou confuso. Mas o salário de diretor ainda é modesto, ainda é... Eu sei.
E é exatamente por isso que sei que você está pronto. Porque não é sobre o salário para você mais, é? É sobre o propósito, é sobre fazer diferença, é sobre honrar a memória do pai que você mal conheceu e da mãe que você quase perdeu para sempre. Daniel caiu de joelhos ao lado da minha cadeira. Apoiou a cabeça no meu colo como fazia quando era criança e tinha pesadelos. E chorou. Chorou como não chorava desde que era um menino pequeno que acabara de perder o pai. E eu finalmente deixei minhas próprias lágrimas caírem. Acariciei seus cabelos, agora com alguns fios grisalhos que eu não tinha visto antes, e senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eu não tinha perdido meu filho completamente. Eu tinha apenas perdido a versão dele que nunca deveria ter existido. Hoje, 3 anos depois daquele dia terrível em que fui expulsa da minha própria casa, estou sentada no escritório da Fundação Robert Chan. Não como presidente, não como fundadora, mas como conselheira. Daniel é o diretor e está fazendo um trabalho magnífico. A fundação já ajudou mais de 500 famílias. Mães solteiras conseguiram completar seus estudos, crianças tiveram acesso à educação de qualidade, famílias encontraram moradia digna, e cada pessoa que ajudamos carrega um pedaço do legado de Robert, um pedaço do meu sacrifício e agora um pedaço da redenção de Daniel. Daniel e eu reconstruímos nosso relacionamento. Não é o mesmo de antes, nunca será. Mas é mais honesto, é mais real, é baseado em respeito mútuo e não em obrigação unilateral. Ele vem me visitar toda semana, não por culpa, mas porque genuinamente quer estar comigo. E eu o recebo não como a mãe que se sacrifica, mas como uma mulher independente que escolhe ter seu filho em sua vida. Quanto à casa, Melissa vendeu depois do divórcio. O novo dono a reformou completamente. E dizem que está irreconhecível agora. Não tenho vontade de vê-la. Aquela casa representava uma época da minha vida que ficou no passado. Agora moro em um belo apartamento que comprei, com uma pequena parte do dinheiro que guardei durante todos aqueles anos. É um lugar cheio de luz, com vista para o parque, onde recebo minhas amigas para o chá e onde meus netos, sim, meus netos, porque Daniel encontrou uma nova esposa, uma mulher de verdade desta vez, vem me visitar todo fim de semana. Então, o que aprendi com toda essa história? O que quero que você, que assistiu até aqui, leve desta experiência? Primeiro, nunca se sacrifique a ponto de se perder. Eu amava meu filho, mas por anos eu deixei de existir como indivíduo. Eu era apenas a mãe de Daniel. Quando ele me rejeitou, foi devastador, mas também foi libertador. Me forçou a redescobrir quem era Margaret. Não apenas a mãe, não apenas a viúva, mas Margaret. Segundo, as pessoas mostram quem realmente são quando enfrentam escolhas difíceis. Daniel teve escolha entre sua mãe e uma casa. Ele escolheu a casa. Essa escolha revelou seu caráter naquele momento. Mas, e isso é importante, as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender. Daniel aprendeu, mas só porque enfrentou as consequências reais de suas escolhas. Terceiro, dinheiro revela caráter, não cria caráter. Se Daniel soubesse dos 2 milhões antes daquele dia fatídico, ele teria me tratado diferente? Provavelmente sim, mas seria pelos motivos errados. O fato de ele não saber, de ele me rejeitar quando achava que eu não tinha nada, mostrou exatamente quem ele era naquele momento. Quarto, nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 73 anos quando fui expulsa de casa. Poderia ter desistido, poderia ter me deixado ser a vítima para sempre. Ao invés disso, usei minha dor como catalisador para uma mudança positiva. Criei a fundação não apenas para punir Daniel, mas para criar algo maior do que nossa dor individual. E por último, o perdão não significa esquecer.
Eu perdoei Daniel, mas nunca esquecerei o que aconteceu. Aquela memória me mantém vigilante, me mantém forte, me lembra de nunca mais me perder em outra pessoa, mesmo que seja alguém que eu ame. Se você chegou até aqui nesta história, obrigada por me ouvir. Obrigada por me dar a oportunidade de compartilhar não apenas minha dor, mas também minha cura. Minha história não é única. Há milhares de mães por aí, pais também, que se sacrificam por seus filhos apenas para serem descartados quando ficam velhos e inconvenientes. Mas há também esperança. Esperança de que as pessoas podem mudar. Esperança de que o amor pode ser reconstruído. Esperança de que mesmo nas situações mais dolorosas, algo bom pode nascer. Se você tem pais idosos, ligue para eles hoje. Visite-os. Agradeça pelos sacrifícios que fizeram, mesmo que tenham sido imperfeitos. Porque um dia, mais cedo do que você imagina, eles não estarão mais aqui. E se você é um pai ou uma mãe que está se sacrificando pelos filhos, lembre-se, ame-os, cuide deles, mas nunca perca a si mesmo no processo, porque você também merece viver, você também merece ser feliz, você também merece ser valorizado. Meu nome é Margaret Chan, tenho 76 anos agora. Fui expulsa de casa pelo meu filho, mas sobrevivi. Mais do que isso, prosperei. E se eu posso fazer isso, você também pode superar o que quer que esteja enfrentando. A vida tem uma forma engraçada de dar voltas. Você nunca sabe quando sua maior dor se transformará em sua maior força. Quando sua maior perda se transformará em sua maior vitória. Os 2 milhões de dólares que escondi durante décadas não me trouxeram felicidade. Mas o que fiz com eles, a fundação que criei, as vidas que mudamos, o filho que recuperei, isso sim vale mais do que todo o dinheiro do mundo. E essa, meus amigos, é a verdadeira fortuna que eu escondia. Não eram só 2 milhões de dólares, era a capacidade de transformar dor em propósito, rejeição em redenção e perda em legado. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais histórias reais que vão fazer você refletir sobre a vida, família e o que realmente importa. Obrigada por me ouvir. Obrigada por se importar. E lembre-se, não importa o que você está enfrentando agora, sempre há esperança. Sempre é uma forma de seguir em frente. Sempre é uma forma de transformar sua dor em algo maior. Até a próxima história. E que você tenha coragem de valorizar quem te ama enquanto ainda há tempo.